Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Amém. Mais um dia o Senhor nos proporciona estar aqui na presença do Senhor para louvarmos e engrandecer o nome santo do Senhor, porque até aqui Ele nos ajudou e por isso estamos. Amém. Vamos ficar de pé neste momento. Eu quero já convidar os irmãos que estão nos ouvindo online, a membresia da igreja, aqueles que não conhecem, que têm acompanhado nossos cultos. Se você puder compartilhar este culto para a glória de Deus com seu amigo, com seu familiar, nós vamos neste momento exaltar o nome santo do Senhor. Hoje é um dia que é motivo de mais uma vez estarmos diante do Senhor. Eu tenho dito para algumas pessoas que eu gostaria de estar mais vezes cultuando, mas a situação, o momento não nos permite, não é? Mas eu creio que logo em breve o Senhor vai nos proporcionar condições de estarmos mais vezes. Então nós temos que aproveitar, né, gente? Aproveitar o momento, nós estamos aqui juntos, presencial, os que podem, os que não podem, o Senhor tem guardado na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Mas todos em um só objetivo, que é louvar, que é adorar o nosso santo Deus. Amém, queridos? Vamos então abrir nossas Bíblias no livro de Salmo 75. Nós vamos ler alguns versos para a meditação da igreja, daqueles que estão nos ouvindo. Você está chegando agora pela internet, seja bem-vindo ao culto público da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Que prazer estar com vocês. Como é bom poder compartilhar o amor com vocês. Fique conosco até o final, em nome do Senhor Jesus. Salmo 75. Nós vamos ler somente o primeiro verso. E já vamos orar, vamos pedir a Deus graças, porque Ele é bom. Vamos aqui, depois da leitura bíblica, vamos daqui a pouco também orar pelos enfermos, acamados, por aqueles que estão aflitos, aos necessitados. Vamos orar daqui a pouco. Diz assim um texto, meus irmãos: damo-te graças, ó Deus, damo-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Irmãos, eu quero hoje compartilhar com os irmãos o tanto que Deus é maravilhoso, como Deus tem feito maravilhas através de nós. Nós somos provas vivas de que o nosso Deus é um Deus que nos ama, é um Deus misericordioso, que nos dá a oportunidade de estarmos aqui para a glória do Senhor Jesus. Nós vamos fazer essa oração introdutória. Convido os irmãos que estão aqui a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Aos irmãos que estão em casa também, você pode orar com a sua família, onde quer que você esteja, na sua sala, no seu quarto, qual seja o ambiente que você esteja. Ore comigo nesta noite, para que nós possamos glorificar o nosso Deus. Senhor, nesta noite nós glorificamos o seu santo nome. Deus, como é bom perceber que não a nós, mas a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Nós queremos nos deleitar, queremos estar, meu Pai, diante de Ti, para rendermos louvores de gratidão. Queremos que a nossa oração seja conforme a Tua vontade. Pai, este é o nosso culto vivo, santo e agradável a Ti, Senhor. Deus, que Tu possas ser presente neste lugar, em cada coração, em cada momento deste culto que vamos ofertar, que vamos oferecer a Ti, porque o nosso culto ele é vivo, ele é santo e ele é agradável. Com esses elementos, nós somos pessoas racionais, que cultuamos a um Deus que conhece a nossa vida e os nossos pensamentos. Senhor, obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E por isso nós estamos alegres. Amém e amém e amém. Irmãos, antes de a gente cantar os louvores, eu quero fazer mais uma oração. E desta vez eu quero convidar vocês aí de casa, os irmãos aqui, a orar por aqueles, a lembrar por alguém que está enfermo ou acamado, né? Ou alguém que, por exemplo, que é costumeiro vir ao culto presencial e não está aqui hoje,
por motivo de saúde não está. Vamos orar por eles. Então, ligue o seu pensamento aí em Cristo Jesus e ore pelos enfermos nessa primeira oração, nesse propósito. Amém? Vamos orar? Senhor, Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Pai, nós oramos porque sabemos que Tu és o Senhor, que sabe e conhece todas as coisas. Oramos por aqueles que têm sofrido, Senhor, por alguma enfermidade, por aqueles que estão acamados, que estão internados pela Covid-19, ou por qualquer outra doença que tenha assolado esta nação, Senhor. Deus, nós oramos a um Deus que sabe e comanda e está no controle de todas as coisas. Nós rogamos por misericórdia, Senhor, porque nós sabemos que Tu terás misericórdia a quem Tu queres ter misericórdia, e é por isso que nós clamamos. Nós oramos aqui unidos em oração com a igreja para clamar por aqueles que estão aflitos, estão doentes, Senhor. Ó Deus, dá o alívio das dores para aqueles que necessitam. Ó Jesus, essa é a nossa oração. Oramos nessa primeira oração, nesse primeiro momento, pelos enfermos, por aqueles irmãos, por aquelas irmãs que nós sabemos que está, e até mesmo aquele que nós não sabemos. Mas a Bíblia diz que até mesmo antes de a gente orar, o Senhor já sabe o que nós precisamos, porque Tu és um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Por isso nós entregamos as nossas ansiedades, as nossas necessidades e aqueles que estão doentes nas Tuas mãos. É nisso que cremos e é isso que oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar, em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar? Nós vamos cantar e adorar o Senhor nesse momento, e depois nós vamos fazer, convido você a acompanhar, nós vamos fazer daqui a pouquinho, depois do louvor, a leitura da nossa Confissão de Fé Batista de 1869. Então nós estamos retornando, com as nossas leituras. Nós lemos semana passada sobre só lhe deu glória, somente a Deus a glória, e hoje nós vamos fazer leitura sobre sola Escritura, que é somente a Escritura. Daqui a pouco, prepara o seu coração. Vamos cantar? Então vamos cantar, adorar, porque Ele é bom e é digno de toda a honra e de toda a glória. Cantemos. Graças a Deus, queridos. Amém. Vamos ficar de pé mais uma vez? Glória a Deus. Aleluia. Diga ao Senhor que nessa noite você veio entregar a Ele seu culto racional. Amém, Deus. Nós te glorificamos, Pai.
Mais uma
preço que nós seríamos incapazes de pagar. E Deus, por te amar, querido, por nos amar, enviou Jesus para que pagasse esse preço em nosso lugar, porque nós éramos incapazes, nós não conseguiríamos, e Ele nos amou. E hoje nós conseguimos amá-lo, mas só porque Ele nos amou primeiro. Eu posso ser
nossa força está em Ti, a nossa esperança está em Ti, Jesus. Deus maravilhoso, aleluia. Debaixo das Tuas asas estamos seguros, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Aleluia, Santo, Santo Deus. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Diga mais uma vez, você está seguro em seus braços. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Jesus, oh Senhor Jesus, obrigado, Pai. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Diga para Ele. Em teus braços é o meu descanso. Meus braços, Senhor. Meus braços é o meu descanso, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, Senhor. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços, Senhor, estamos seguros. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque Tu és bom. Nós queremos descansar nos Seus braços, Deus. Deus, porque nós sabemos que nada conseguimos e podemos fazer a não ser conforme a Tua vontade e pela Sua vontade, Senhor.
Ó Deus, nós oramos por aqueles que estão aflitos, por algum motivo estão sofrendo psicologicamente, espiritualmente, na família. Ó Deus, vai de encontro agora, Senhor, se possível for, a cada um daqueles que precisam, Senhor, receber, precisam do seu afago, do seu amor, do seu descanso. Ó Pai, nós queremos nos entregar diante de Ti, para que Tu possa fazer em nós conforme a Tua vontade. Nós cremos nisso e nós Te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, queridos? Amém. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Que canções maravilhosas, né, irmãos? A gente se alegra, a gente... quando a gente adora, parece que fica mais leve, não é? Então, que os irmãos sintam também essa presença, essa glória do Senhor neste lugar. Os irmãos que estão em casa também, que o Espírito Santo de Deus possa visitá-los através das canções, da palavra, das orações, em nome do Senhor. Eu quero convidar os irmãos aqui presentes, e quem está em casa também. Nós confessamos ou subscrevemos a Confissão de Fé Batista de 1869. Eu quero hoje compartilhar com vocês um tópico, né, na página 29, capítulo 1. Os irmãos estão aqui presentes, já sabem onde está, né? Está no grupo da igreja. Os irmãos podem abrir aí também a sua confissão de fé. Você em casa que gostaria de conhecer um pouco mais sobre a nossa confissão de fé, os irmãos podem solicitar, você pode até comentar aí mesmo nesse vídeo aí, nós está assistindo aí ao vivo. Comente aí que você quer e eu vou enviar para você depois. Eu vou chamar você aí no particular e vou mandar para você a confissão de fé, tá bom? Nós vamos ler capítulo 1, somente a introdução, tá bom? A leitura de hoje é concernente à ministração que o pastor Zé vai nos trazer logo mais em instantes sobre somente as Escrituras, sola Escrituras. Diz assim a confissão de fé. Antes de eu ler exatamente aqui, só para os irmãos entenderem, a Confissão de Fé Batista, ela foi publicada em 1869 pelos irmãos e presbíteros de muitas congregações de cristãos, batizados após a confissão de sua fé lá em Londres, tá? Essa confissão, ela foi narrada, foi dita juntamente com o nosso irmão Charles Spurgeon, que é um pastor batista, que consequentemente é a nossa linhagem reformada, ok? Ele deixou um texto aqui bem conhecido, Romanos 10:10, que diz: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, nós vamos ler então capítulo 1, nós vamos ler sobre as Sagradas Escrituras. A Sagrada Escritura é a única, suficiente, correta e infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência salvíficos. Embora a luz da natureza, as obras da criação e da providência manifestam a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, a ponto de tornar os homens indesculpáveis, ainda assim não são suficientes para oferecer aquele conhecimento de Deus e de sua vontade, que é necessário para a salvação. Portanto, aprove ao Senhor que em diversas ocasiões e de muitas maneiras revelar-se e declarar a sua vontade para a sua igreja. Posteriormente, para a melhor preservação e propagação da verdade, ótimo, vai sair, propagação da verdade, e para o mais seguro estabelecimento e o consolo da igreja contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás do mundo, concedeu a mesma completamente por escrito,
o que faz das Sagradas Escrituras indispensáveis. Aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade e ao seu povo estão agora completos. Eu deixo aos irmãos depois para ler aí os diversos textos bíblicos que vai amparar, né, que vai dar uma força bíblica, teológica para esse primeiro capítulo da nossa confissão de fé. 2 Timóteo 3:15 ao 17, Isaías 8 ao 20, Lucas 16, 29 ao 31, Efésios 2, 20, Romanos 1, 19 ao 21, Salmos 19, do verso 1 ao 3, Hebreus capítulo 1, versículo 1, Provérbios capítulo 22, versículo 19 ao 21, Romanos 15, verso 4, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 ao 20. Claro, nós temos só um tópico aqui que a confissão de fé nos revela sobre as Escrituras, tá bom? Então, a lição de casa dessa semana para a igreja, para os irmãos que estão aqui presentes, para os irmãos que estão nos ouvindo lá na sua casa, é justamente ler a confissão de fé, capítulo 1 inteiro, tá bom? Em nome de Jesus. Bem, nesse instante, irmãos, nós vamos colher a oferta e vamos agradecer a Deus e continuar dizendo a Deus o quanto Ele é bom. E ainda assim vamos continuar o nosso culto racional, ofertando a Deus, dando graça a Ele através das nossas ofertas, das nossas contribuições. Então os irmãos que estão aqui presencial, os irmãos podem se levantar conforme queiram, na sua voluntariedade, entregar suas ofertas, suas contribuições, os vossos dízimos, tá bom? Você que está em casa e gostaria de saber como você consegue ofertar, é muito simples. Nas nossas mídias sociais tem acompanhado, lá tem um post com o nosso Pix, com as nossas informações, para que você possa contribuir para a obra do Senhor. Eu faço lembrar aqui aos irmãos, enquanto os irmãos estão ofertando aqui, aos que estão nos assistindo também, que todas as ofertas arrecadadas da igreja, no caixa da igreja, nós estamos revertendo quase que 100% da sua totalidade para a nossa construção do templo. Então eu convido vocês a orar por nós, a ajudar a Igreja Batista Reformada Vida Abundante, não é? E certamente eu tenho dito para os irmãos, tenho encontrado com os irmãos, e eu sempre digo, irmãos, nós estamos em construção, nós estamos em reforma, literalmente, né? Em reforma espiritual. Os irmãos podem perceber que nós estamos pregando aqui durante algum tempo sobre as 5 solas, não é? Então, continue se reformando nas Escrituras e vamos começar a nossa construção de tijolos em nome do Senhor Jesus. Amém? Todos puderam ofertar, nós vamos fazer uma oração em agradecimento a Deus, aos irmãos que ofertaram. Soberano Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti, por aqueles irmãos e aquelas irmãs que têm sido fiel na Tua casa, por aqueles que porventura também não puderam dar, mas Tu conheces a cada contexto, a cada coração. Senhor, Tu não tem deixado faltar em nenhum de nossos lares, muito pelo contrário, nós temos percebido e visto, Senhor, isso é notório, de que não tem faltado o pão de cada dia em nenhum dos nossos lares, nossas mesas. O Senhor tem nos dado o suficiente para nós, para as nossas famílias e familiares, e para ajudar ao próximo. Senhor, obrigado, Senhor, por essa dádiva. Senhor, nós aqui da Igreja Batista Reformada de Águas Lindas, nós não barganhamos com Jesus ou contigo, Senhor, mas de forma de gratidão, e conforme a nossa proporcionalidade de cada um, temos ofertado, temos dizimado, conforme a sua vontade. E o nosso dízimo, a nossa oferta, as nossas contribuições também, é para glorificar o nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. Nós cremos na palavra de Cristo, e te glorificamos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. E amém, e amém. Amados, neste instante, nós vamos convidar o pastor Zé Dias. Ele estava ausente alguns dias, estava meio dodói, mas está 100%, não é? Estava em viagem também,
e está conosco, e é sempre bom ouvi-lo, aprender da palavra do Senhor Jesus. Quero convidar você aí de casa a preparar a sua Bíblia, a sua caneta, o seu papel, para você anotar, né? Para você criar esse hábito de aprender, porque não deixe de aprender todo culto de domingo na IBRVA é culto de aprendizado, é culto de ensino. Embora não temos fazendo nossa EBD por conta da pandemia, que não nos permite reunir mais vezes ainda, mas eu não tenho dúvida de que todas as palavras aqui proclamadas, através dos seus servos, das suas servas, os irmãos têm aprendido muito. Espero que os irmãos recebam de Cristo Jesus essa palavra em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração pelo pastor, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelo teu servo, pastor José Dias, que vai nos trazer a tua palavra, Senhor. Nós, os irmãos estão online, queremos ouvir a tua voz. Queremos aprender mais da tua palavra. Deus, irmãos, estão nos acompanhando, que sejam agraciados e alcançados pelo poder excelente das Escrituras. Porque nós cremos na tua palavra. A Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus. E é nesse poder que nós cremos. Em nome de Jesus. O pastor Zé está chegando aqui. Eu já quero agradecer aos irmãos que nos acompanhar todos os domingos, não é? Quero fazer um alô especial, um abraço especial para todos os irmãos lá da Paraíba, os irmãos da Bahia, os irmãos de Brasília, entre vários irmãos que têm nos acompanhado, seja pelo culto online, seja pela nossa rádio, web também, ou pelas nossas mídias sociais que têm acompanhado os nossos trabalhos, os nossos cultos. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pastor Zé. Graças e paz, queridos. Amém. Aproveitar que os irmãos aqui estão de pé, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo. Capítulo 3, versos a partir do 16 ao 17 só. Amém? Quem achou diz amém aí. Amém. Quem não achou fala, volta EBD. Nos diz assim a palavra do Senhor: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Amém? Os irmãos aqui podem se assentar. Você em casa, pega seu papel e sua caneta e vamos anotar um monte de coisa aí, para ver se aquilo que eu vou falar é verdade. Graças e paz, eu estava com saudade dos irmãos. Os 2 últimos finais de semana, um eu estava viajando a serviço, no outro eu estava me recuperando de uma gripe. Até ele falei com o pastor Zé, porque assim, eu já tinha feito o teste de Covid, não era. Mas aí se eu viesse aqui e fosse conversar perto de irmã e fizesse, aí já era, né? Ou então viesse, acabou. Né? A gente não pode mais gripar. Mas graças a Deus o Senhor restaurou a minha saúde, como Ele tem cuidado de nós todos. Nessa noite eu queria falar a respeito de um tema bem interessante. Mas antes de nós entrarmos nesse tema, a gente precisa declarar, a gente precisa deixar claro que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Amém. Primeiro nós precisamos declarar isso, que nós cremos que Deus quis e conseguiu colocar em 66 livros sagrados um conteúdo suficiente para a salvação e um sistema doutrinariamente completo. Deus inspirou aproximadamente 40 escritores em períodos distintos, não é? Em épocas diferentes, de culturas e diferentes, para escrever em 1189 capítulos, que são aí 31.103 versículos, em aproximadamente 1.600 anos. Os primeiros
que começaram a escrever os textos que nós temos hoje como a nossa Bíblia, os primeiros a escrever, não conheceram os últimos. Os últimos gostariam de ter conhecido os primeiros, mas ainda assim, o mesmo Deus que inspirou Moisés para escrever a Torá, foi o Deus que inspirou João para escrever o último livro, que é o livro de Apocalipse. Amém? E é assim que nós cremos, né? Ele inspirou para que tivéssemos nas Escrituras a única regra de salvação para o ser humano mediante a fé em Cristo Jesus. É assim que nós cremos. Porque tudo que eu vou falar nessa noite aqui para os irmãos, e para o nosso ouvinte que está nos assistindo de casa, só vai ter valia se ele crer na palavra. Se ele achar que não, a Bíblia é um livro ultrapassado, ou ela precisa, como é que se diz, ser atualizada, infelizmente aquilo que eu vou falar não vai servir de nada para ele. Porque aquilo que eu vou dizer está de acordo com as Escrituras. Porque nós cremos que a Bíblia, ela foi inspirada por Deus, que ela é a palavra de Deus, e ela serve de bússola para o cristão, norteando a direção e o rumo que o cristão deve seguir, servindo de lâmpada para os seus pés. É assim que nós cremos. Amém? Amém. Tendo deixado bem claro isso, a gente pode prosseguir, né? Agora fica mais fácil, né? Porque de repente eu vou falar alguma coisa e você fala assim, não concordo. Direito seu, não é? Mas é o que está escrito na Bíblia. Então a gente crê eu creio de acordo com o que está escrito na palavra. Amém? Agora a gente pode até ler de novo o texto. Você deixou aberto aí? Vamos lá. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura era inspirada por Deus e útil para ensino e para repreensão, para correção e para instrução na justiça. Para que o homem de Deus, aqui não é só o homem não, tá? É porque antigamente quando falava o homem, estava se referindo às pessoas, tá? Para que o homem de Deus seja apto plenamente preparado para toda boa obra. Há quem diga que esse texto de Timóteo faz referência somente ao Antigo Testamento. Porque quando ele foi escrito, quando Paulo escreveu para Timóteo, nós ainda não tínhamos o cânon do Novo Testamento. Tá? Mas nós, cristãos, cremos que a Bíblia, que é a palavra de Deus, foi inspirada por Deus, né? Quando Paulo escreveu isso, ele já compreendemos que o próprio texto está incluso como inspiração divina para nós nos dias de hoje. Quando Paulo escreveu para Timóteo, toda a escritura é divinamente inspirada. Se os irmãos lerem os textos que antecedem, Paulo está falando a Timóteo daquilo que ele havia aprendido nas Escrituras, tá? Para que nós consigamos entender que esse texto que Paulo escreveu a Timóteo, mesmo que ele não soubesse que seria usado no futuro para fazer parte do cânon bíblico, que hoje nós chamamos de Novo Testamento, esse texto ele foi inspirado por Deus, tá bom? Nós estudamos nos nossos cafés teológicos que um dos eventos mais importantes da história da igreja foi a Reforma Protestante, porque após anos de uma igreja com doutrinas que se distanciavam daquilo que a Bíblia ensina, os reformadores viram a necessidade de voltar à centralidade das Escrituras, tá? Por esse motivo, Martinho Lutero foi lá e fixou as suas 95 teses, dando início ao mais famoso avivamento da igreja, né? E, dentre as principais doutrinas resgatadas pela Reforma Protestante, foram sintetizadas 5 pontos centrais, que chamamos de as 5 solas, né? Os 5 somentes, né? Para nós aqui, que está mais fácil, que é sola Escritura, somente as Escrituras, solos Cristo, somente através de Cristo, sola gratia, somente pela graça de Deus, sola fide, que é somente a fé, somente pela fé, e soli Deo glória, que é só a Deus glória. Nessa noite nós vamos falar sobre o primeiro ponto das cinco solas, né? Entendendo a sua importância para a sua vida e para a vida da igreja.
bom? O que é a sola escritura? Já falamos aqui agora, né? Que é o primeiro das 5 solas da Reforma Protestante, significa somente as escrituras. É uma doutrina essencial da fé cristã, que afirma que a Bíblia é a palavra de Deus e a única regra de fé e prática. Tá bom? Em outras palavras, somente as escrituras significa dizer que a Bíblia está acima de toda a tradição da igreja, experiências pessoais e qualquer afirmação contrária às sagradas escrituras. Em outras palavras, quando nós falamos do sola escritura, né? Vamos falar somente escritura, vamos falar na nossa linguagem aqui mesmo, né? Que somente a escritura, quando nós declaramos e confessamos que cremos de acordo com o que está nas escrituras, nós não vamos aceitar alguém dizer que sonhou e teve um sonho e que Deus mostrou para ele algo diferente do que está escrito na Bíblia. Por quê? Porque se nós observarmos, nós comentamos agora há pouco que a Bíblia foi escrita em aproximadamente 1600 anos, né? Do primeiro ao último livro, e que Deus usou 40 autores diferentes, de época diferente, de período diferente, certo? Que eles não se conheceram entre si, e tudo aquilo que eles falam, desde o primeiro ao último livro da Bíblia, desses 66 livros que compõem a Bíblia, todos eles estão de acordo um com o outro. Então, se hoje alguém aparecer e dizer que sonhou, Deus me revelou algo diferente do que está escrito na Bíblia, não confiemos. Porque a Bíblia se explica com a própria Bíblia. Amém? Para os cristãos bíblicos, a Bíblia é a única e suficiente fonte para se aprender a respeito da salvação, dos pecados e da vida e obra de Jesus Cristo, além de ser guia nas decisões pessoais e cotidianas. A importância de somente as Escrituras é compreender a centralidade das Escrituras, é reconhecer que ela é a única fonte para conhecer quem Deus é e o que Ele espera de nós como seus discípulos. Pois jamais entenderíamos que pela fé é a única fonte de salvação, porque que só devemos dar glória a Deus e que Cristo é o nosso único mediador como Pai. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 5, anote aí, ou se você, por rapidinho, você vai acompanhar comigo lá, que está escrito o seguinte: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Amém? Então é através da Bíblia que nós vamos conhecer aquilo que era o propósito de Deus para as nossas vidas. É através da própria palavra de Deus que nós vamos compreender aquilo que Deus quer para mim, aquilo que Deus quer para você e aquilo que Deus quer para nós. Mas para isso nós precisamos crer nas Escrituras. Embora a gente não encontre de maneira explícita, tá? As 5 solas na Bíblia, é das Escrituras que todos os solas vêm, tá? Essas solas, né? Elas nos ajudam evitando enganos. Quando nós voltamos à centralidade da Bíblia, evitamos cair em erros e heresias que podem gerar dano à nossa fé e à fé de outros. Nós temos percebido, na atualidade, houveram até alguns irmãos que falaram algumas verdades e que feriu outros irmãos com essas verdades, porque algumas igrejas, é até complicado de falar, mas eu não vou citar nomes, né? Mas eles tinham culto de libertação, culto de cura, culto de um monte de coisa. Quando surgiu a pandemia, esses cultos acabaram. Por quê? Hã? Não era bíblico. Porque não era bíblico, exatamente. Deus mudou, gente? Não. Deus é o mesmo. A palavra de Deus diz que Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porém, as pessoas às vezes se aproveitam da fé das outras. E quando nós conhecemos as Escrituras, quando a gente entende que
Deus não vai agir diferente daquilo que Ele deixou revelado para nós, nós não vamos cair nessas ciladas do inimigo. Amém? Foi a partir dos ensinos bíblicos que os reformadores combateram doutrinas heréticas da igreja, como a venda de indulgências e a revelação continuada. Essa última revelação continuada, ela dava uma autoridade maior ao papado do que a própria Bíblia, concentrando uma relevância maior à palavra dos homens do que a do próprio Deus. Vamos lá. Nós acreditamos que Deus inspirou homens, que esses homens inspirados por Deus escreveram esses 66 livros, conhecidos por nós como a Bíblia. Amém? Nós também entendemos que o livro de Atos continua sendo escrito até hoje. Como assim? Deus continua fazendo através de nós milagres, sinais e prodígios? Sim. E o maior milagre que pode acontecer na vida de um pecador, de um morto no pecado, ele voltar a viver. Esse milagre ele é tão grande que a Bíblia diz que há uma grande festa nos céus quando isso acontece. E esse é o maior milagre que pode acontecer. É quando Deus desperta o homem morto, soprando nele vida. Porque a Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Deus nos vivificou em Cristo Jesus. Amém? Então nós cremos dessa forma. Ainda hoje Deus continua fazendo milagres. Pessoas mortas são vivificadas, passam a viver, a ter vida em Cristo Jesus, através da fé. Amém? Amém. É assim que nós cremos. Quando da reforma protestante, a liderança da igreja estava vendendo algumas indulgências. E elas passaram a vender, criaram um purgatório, tá? E as pessoas, quando morriam, passaram a ir para esse purgatório. Isso está na Bíblia? Não está. Tá? Mas vamos continuar. As pessoas, quando morriam, passavam a ir para o purgatório. A família da pessoa que ficava, ele ia lá e pagava uma quantiazinha, né? Fugiu da memória o nome dessa prática. É uma indulgênciazinha. Aí a alma, ela automaticamente, subia para o céu, né? Tinha até um ditado que dizia que quando as moedas batem no fundo esqueci o nome agora, a alma chega no céu. Era automático. Não era o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário que era importante. Era a família que ficava ter condições de pagar a indulgência para que a pessoa lá fosse salva. Nós, como cristãos, precisamos entender que a verdade é o que está na Bíblia. Ainda que alguém de renome, uma pessoa bonita, uma pessoa de eloquência admirável, ou de uma oratória surpreendente, venha tentar nos convencer algo diferente, Paulo chega a dizer que se eles mesmos, ou até um anjo do céu, viesse pregar um evangelho diferente daquele que já haviam pregado, que está na nossa Bíblia, que nós temos hoje em mãos, que essa pessoa fosse anátema. O que é anátema? Fosse maldita. Mas para isso eu e você precisamos conhecer as Escrituras. Porque se nós não conhecermos, qualquer coisa bendita vai parecer ser uma verdade. Amém? Paulo elogia os irmãos de Bereia, lá em Atos 17, no verso 11, porque os bereanos, ele os considera mais nobres, porque quando Paulo pregava, eles iam conferir aquilo, para ver se estava de acordo. A pregação de Paulo com o que estava nas Escrituras. Por isso Paulo os considerou mais nobres que os demais. E assim nós devemos ser, julgar de acordo com a palavra, tudo o que ouvimos e as nossas experiências pessoais. Mas para isso precisamos conhecer as Escrituras. Lá no capítulo 5 do Evangelho de João, anota aí,
João capítulo 5, verso 39, Jesus responde aos fariseus o seguinte, ó: vocês estudam cuidadosamente as escrituras porque pensam que nela vocês têm a vida eterna. E são as escrituras que testemunham a meu respeito. Esse texto também serve para mostrar para a gente que nós vamos ver que Jesus ele se opunha a um monte de coisa que os fariseus faziam, não é? Mas nunca contra a palavra. Só contra aos costumes que eles criaram. Amém? Ainda que vivamos a mais incrível experiência sobrenatural, se ela for contrário ao que está escrito na Bíblia, deve ser rejeitado. Olha, a Bíblia fala de um homem, e ele fala na terceira pessoa. Ele diz que eu conheço um homem, não sei se no corpo ou fora dele, foi levado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, das quais eu não sou digno nem de comentar. E esse homem era Paulo, ele fala dessa maneira nas Escrituras. E ele diz que ele viu coisas inefáveis, das quais ele não era digno de comentar. Aí hoje nós vemos as pessoas escrevendo livros. A divina revelação do céu. A divina revelação do inferno. Gente, quando nós estudamos a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia e vemos que Deus levou Paulo ao terceiro céu e mostrou para ele coisas inefáveis, das quais ele não era digno de falar, por que outro comedor de arroz com feijão ia ser digno agora? Deus muda? Não. São as pessoas que mudam. Então, através das Escrituras, nós entendemos até quem nós somos. O melhor lugar para nos conhecermos e entendermos o motivo da nossa existência é consultando aquele que nos criou. Por meio das Escrituras, entendemos o nosso pecado e a nossa necessidade. Necessidade de graça, de perdão. É através das Escrituras que nós vamos ver que Paulo disse que a lei serviu de aio até nos conduzir a Cristo. Ou seja, a lei serviu de cabresto para nos levar, nos fazer perceber que nós não éramos capazes e nos levar a Cristo, para que nós entendêssemos que através de Cristo Ele conseguiria pagar o preço que nós éramos incapazes de pagar. A Bíblia mostra para a gente como é que tem que ser. Mas se nós não conhecermos a Bíblia, qualquer pessoa vai falar um negócio para a gente vai acreditar. Romanos 3, versos 23, diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Verso 24, sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Através das Escrituras, nós vamos perceber que nós não somos dignos. Mas através das mesmas Escrituras, nós vamos perceber que somos tão amados, que Deus nos amou a ponto de enviar o que Ele tinha de melhor, que é o seu Filho, Cristo Jesus, para que Ele morresse na cruz em nosso lugar, para que Ele pagasse um preço que nós éramos incapazes de pagar, para que através de Cristo Jesus, eu e você fôssemos justificados, e Deus olhasse para nós, miseráveis pecadores, e nos visse homens e mulheres justos diante dele. Amém? Compreendemos a necessidade de um Salvador que nos criou para nos relacionarmos com Ele e conhecê-lo. Essa é a maior fonte de alegria e satisfação que podemos encontrar. O mais importante, compreendemos que somos pecadores, mas quando nos arrependemos, crendo pela graça em Jesus, somos adotados e chamados de filhos de Deus. É interessante que lá em Marcos 16, 15, que fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado, né? E eu sempre fui curioso, e eu ficava pensando assim: eu tenho que pregar o evangelho para toda criatura, então para todo bicho? Pastor? Para todo bicho, assim, um cachorro, gato, galinha, papagaio? Não é? Porque é criatura. Até eu me deparar com o Evangelho de João no capítulo 1, abre isso aí comigo, rapidinho. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam, tá? Que eu estou de olho na hora.
E eu estou quase terminando a introdução. Evangelho de João, no capítulo 1, verso 11, diz o seguinte, falando de Jesus, tá? Ele começa lá que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Aí no verso 11 ele diz o seguinte, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Aí entra a gente. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Foi aí que eu fui entender que esse direito de ser chamado de filho de Deus não era só porque eu nasci loirinho, de olho azul, ou mais bonitinho que os outros, não. Hoje todo mundo se diz filho de Deus, mas a Bíblia diz que os filhos de verdade são aqueles que crerem no seu nome. Então, se você crê, querido, você é filho de Deus. Amém? Amém. Entendemos quem é Deus através da própria palavra. Porque é impossível amar aquilo que não conhecemos. O mesmo João, que nós lemos no Evangelista agora, ele escreveu 3 epístolas. Aí na primeira epístola de João, no capítulo 4, verso 20, diz o seguinte. Primeira epístola de João, capítulo 4, verso 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É através da Bíblia que nós vamos perceber que é impossível amar até aquilo que nós não conhecemos. Se de fato amamos a Deus, precisamos desejar ter intimidade com Ele e conhecê-lo. Você achou lá a 1 de João, que nós lemos agora? Agora passe ali para o capítulo 2, primeira epístola de João, capítulo 2, o verso de número 3 em diante, diz o seguinte: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Vocês perceberam que a Bíblia, ela fala algumas coisas que a gente fica com vergonha de falar? É mentiroso. Quem fala que ama a Deus e não segue os seus mandamentos é mentiroso. Se eu falo que ama a Deus e nunca tive a curiosidade de ler a palavra dele, que vai revelar quem ele é para mim, estou sendo sincero ou estou sendo mentiroso? 1 de João capítulo 2, verso 4. Não sou eu que estou falando, é o que está escrito. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece seus mandamentos, é o quê? É mentiroso. E a verdade não está nele. Verso 5, da primeira epístola de João, no capítulo 2. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aleluia. A importância das Escrituras para nós, como pessoas e como igreja, é tamanha que não dá para mensurar. Alguém perguntou para um irmão, um cristão das antigas, que eram os mais verdadeiros, né? Assim, o que era mais importante? Acho que era orar ou ler a Bíblia, né? Aí ele perguntou, ele retrucou a pergunta com outra pergunta. O que é mais importante para um pássaro? Para ele voar? A asa direita ou a esquerda? Nós precisamos orar sempre, nós precisamos ler a Bíblia constantemente, para que a gente conheça a verdade. Porque é conhecendo a verdade que nós somos libertos. É através de Cristo Jesus, revelado na palavra, que eu e você vamos sendo transformados. A cada dia, a semelhança dele. Até o nosso caráter vai ser mudado. Porque com a leitura da palavra, nós vamos ser moldados de acordo com a vontade dele. Não só a leitura, mas a prática da leitura. E a prática do que está escrito, né? Aleluia. Eu conheci um homem que leu a Bíblia 65 vezes. E eu achava aquilo incrível. Mas o que ele seguia? Nada. Sabe qual a diferença que fez para a vida dele? Eu e você, como cristãos, precisamos ler a Bíblia e viver o que está escrito. Seja.
Amém? Deus escolheu se revelar a nós por meio do seu livro, a Bíblia. Ela nos revela quem é o Deus Criador. Lá em Gênesis 1, no verso 1, já começa assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus é o Criador de tudo o que existe. Aí nós vamos discorrer naquela leitura e vamos perceber que realmente Deus foi o Criador de tudo. Aí vem alguém depois e fala que houve uma explosão e do nada tudo foi criado. Ele só acertou em uma coisa, que do nada tudo foi criado, mas foi criado por Deus, não pela explosão. Seria interessante uma explosão do nada gerar vida, mas Deus criou a vida. Amém? É através das Escrituras que nós entendemos como Deus é santo. Abra aí comigo. Eu faço questão que os irmãos abram aí. Levítico. Os irmãos vão pensar que é um livro apócrifo. Não, gente. Faz parte da Torá. Faz parte do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que foram inspirados por Deus para que Moisés escrevesse. Amém? Levítico capítulo 20, verso 26 diz o seguinte: vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo. E os separarei dentre os povos para serem meus. Amém? Aqui quando Deus estava separando o seu povo para si. Tá bom? Lá no Salmo de número 99, no verso de número 9, diz o seguinte: exaltem o Senhor nosso Deus, prostrem-se voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. É através da palavra que nós vamos saber que o nosso Deus, Ele é o Criador, que Ele é santo, que Ele é justo. O Salmo de número 11, no verso 7, diz o seguinte: pois o Senhor é justo e ama a justiça, e os retos verão a sua face. Romanos capítulo 1, no verso 17, diz o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. É interessante que esse foi o texto que despertou Martinho Lutero e fez com que ele percebesse que aquilo que ele estava vivendo estava errado, porque estava diferente das Escrituras. Eu estou lendo um livro, que eu não me recordo o nome dele agora, e ele fala sobre isso, que após ele tem estudado bastante, ele já lecionava nas igrejas, nas escolas, é que é como se a ficha dele caísse quando ele leu esse texto. Por isso nós precisamos estudar a palavra. Quando nós lemos a Bíblia, quantas vezes nós não passamos por textos que nós nem percebemos e depois nós vemos e falamos: rapaz, isso está bem aqui e eu não vi. Olha, não é assim? A palavra de Deus, ela se renova para a gente. E a cada vez que nós lemos, Deus, por misericórdia, Ele desperta em nós um entendimento. Como está escrito: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. É através da palavra de Deus que nós vamos aprender a viver, a vivenciar as coisas de Deus. A gente vai entender que Deus é justo, sim, mas Ele também é amor. Primeira carta de João, no capítulo 4, verso 7, diz o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Verso 8: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Amém. Agora, nós precisamos conhecer a Bíblia, precisamos entender a Bíblia, precisamos estudar a Bíblia, para que nós não caiamos naquela teologia universalista, pastor. Porque a pessoa pega esse texto aqui e fala assim: Deus é amor. Então, se Deus é amor, Ele não vai deixar que ninguém vá para o inferno. É porque Ele é bonzinho. Então Ele vai levar todo mundo para o céu. Isso é ser justo? Não. Não é justiça. Nós vemos no momento da crucificação de Cristo, quando ele ali estava carregando o meu e o seu pecado, que ele foi apregoado ali com outras duas pessoas, que esses eram ladrões e malfeitores.
E um desses ladrões vira para Jesus e fala assim, ó: se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós também. Aí o outro vira para esse e fala: rapaz, a gente está aqui porque a gente fez por merecer. Mas esse nenhum pecado foi encontrado nele. Aí vira para Jesus e fala: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus vira para ele e fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Para deixar claro para a gente que tinham 3 cruzes. Uma, a do Salvador, que sem pecado carregou o meu e o seu pecado. E nas outras 2 cruzes, 2 malfeitores. Um que não se arrependeu e que não foi salvo. E outro que se arrependeu, reconheceu o senhorio de Cristo Jesus e clamou por misericórdia para ele, e esse alcançou de Deus a misericórdia. Para que nós entendamos que Deus é amor, mas é justiça. Amém? É a partir da palavra de Deus que entendemos que Deus amou o mundo e entregou o seu Filho por ele, no João 3,16. Esse todo mundo sabe de cor, não sabe? Porque Deus amou o mundo. Vamos repetir juntos aqui? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse mesmo texto nós vamos perceber que a vida eterna não é para todo mundo, tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem não vai perecer e vai ter a vida eterna é quem nele crê. Amém? Então são esses. É para que a gente entenda que essa teologia universalista, que Deus vai salvar todo mundo, vai esquecer que todo mundo pecou, que todo mundo, aqueles que agiram contra ele, Deus vai tratar o mal como se fosse bonzinho, não. Se não houver arrependimento, não vai haver salvação. Tá bom? Aprendemos, nas Escrituras que conhecemos tudo que Deus fez e tem a nos dizer. Aprendemos a viver de forma prática o cristianismo e amar o nosso próximo. 1 de João, no capítulo... Eu só estava lembrando desses textos ali, pastor. 1 de João, capítulo 3, verso 11, diz o seguinte: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Nisso conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Amém? Também aprendemos a evitar tudo aquilo que não agrada a Deus. E o mais importante, aprendemos a pregar o Evangelho e a fazer discípulos. Esse foi o último mandamento de Cristo Jesus antes de ser ascendido aos céus. Lá em Marcos 16:15, né, e Mateus 28:19, onde ele diz: ide, né, e fazer discípulos de todas as nações. Agora, quanto tempo eu tenho ainda, pastor? 5 minutinhos? Tem? Nós vamos ver as 5 solas, né? O sola escritura, na própria escritura. Vamos lá? Como comentei no início, o sola escritura não está explicitado na Bíblia. Você não vai pegar um texto escrito assim, sola escritura. Não, não tem isso. Isso é verdade, não tem isso lá. Porém, a essência desse sola está espalhado por todas as escrituras. Embora não esteja escrito literalmente, a Bíblia nos aponta claramente este princípio. Paulo nos diz que, né, lá em 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura é inspirada por Deus, referindo-se aos escritos do Novo e do Antigo Testamento. Primeiro vamos analisar, né, os autores do Antigo Testamento e depois os do Novo, né? Depois vamos mostrar como a palavra também enfatiza que as cartas e os evangelhos são a palavra de Deus. Então vamos lá. Reconhecendo o sola escritura no Antigo Testamento. Vamos lá. O salmista, no maior salmo da Bíblia, qual que é? Oi? Salmo 119, no verso de número 5, ele diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua e luz para os meus caminhos. Quando os autores fazem menção à palavra de Deus, ou às escrituras, ou dizem como está escrito, ou se referem aos profetas, à lei de Moisés, estão falando a respeito de uma palavra verdadeira,
que eram os escritos que eles tinham na época. Vamos lá, para a gente entender, quando nós vemos no Novo Testamento, o próprio Cristo fazendo menção do Antigo Testamento, é porque eles naquela época que estavam vivendo o Novo Testamento, eles ainda não tinham o Novo Testamento, né? Isso fica fácil para a gente entender. Porém, naquela época, eles já se baseavam no Antigo Testamento. Por isso que nós vamos ver, quando Mateus, que escreveu o Evangelho, né, segundo Mateus, narrando a história de Cristo Jesus, ele escreveu para os judeus, você vai ver a quantidade de vezes que ele vai escrever lá o seguinte: isso para se cumprir conforme foi escrito em tal lugar. Por quê? Porque eles tinham como base, né, como base de escritura o Antigo Testamento. Vocês entendem isso? Quando eles falam lá nos livros históricos, dos Salmos ou nos Cânticos, eles estão fazendo menção do Antigo Testamento, entendeu? A palavra revelada pelo próprio Deus, essa era a verdade pela qual eles andavam. E o próprio Jesus se refere aos escritos e à lei de Moisés como a palavra de Deus e fonte de autoridade. Quando tentado por Satanás, Jesus responde mostrando a sua certeza nos escritos de Deus. Em Mateus capítulo 4, verso 10, ele fala o seguinte, são palavras de Jesus, tá? Se a sua Bíblia for aquela que tenha as palavras de Jesus marcadas em vermelho, vai estar lá em vermelho assim, diz o seguinte: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. É interessante nós chamarmos a atenção também que quando Cristo foi tentado pelo diabo, ele usou o quê? A palavra. Ele usou a palavra, e a última tentação de Cristo, o diabo percebeu que Jesus conhecia da palavra, ele imaginou que era pouco, aí o diabo foi lá e tentou usar a própria palavra contra Jesus. Lembra que ele fala assim, ó, pula daqui, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Não é? Se Jesus fosse daqueles que deixavam a Bíblia aberta na cara dele, só no Salmo 91, porque está lá no Salmo 91 o texto que o diabo faz referência para Jesus. Aí, ainda bem que Jesus lia a Bíblia toda, né? Ele conhecia a Bíblia toda, né? Ele fala, mas também está escrito, né? Não tentará do Senhor teu Deus. Vocês veem a importância de nós conhecermos as Escrituras? E nós vemos aqui que o próprio Cristo reconhecia as Escrituras como sendo inspiradas por Deus. Amém? Então aqui nós estamos falando do reconhecimento das Escrituras como palavra de Deus, tá? O sol da Escritura. Durante todo o tempo do seu ministério, Jesus usava o termo está escrito, referindo-se ao Antigo Testamento. E os autores dos Evangelhos, em todo o tempo, para comprovar a divindade e o senhorio de Cristo, recorriam aos profetas para mostrar que Jesus cumpria tudo o que fora dito a respeito do Messias. Nós vamos ver que no Antigo Testamento tem um livro que é chamado do profeta messiânico, que é o livro de Isaías, porque ele falou mais sobre o Messias, que era Jesus, de como ele viria e tal. E nós vemos os autores, né, do Novo Testamento fazendo bastante referências a esse livro. Por quê? Porque eles consideravam, desde aquela época, a Escritura como a palavra de Deus. Amém? Por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 1, no verso 22, está escrito assim, ó: tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aleluia. Bom, outro exemplo importante é quando Jesus conta a história de Lázaro e o rico, tá? O rico é morto e condenado e vai passar a eternidade longe dos gozos da salvação divina. Ao entender isso, né, ele pede que alguém seja enviado para sua casa, para sua família, a fim de contar essa história para eles, né, para que eles terminem todo mundo bem, em um lugar, né, que eles não façam que nem ele, que foi parar num lugar de tormento. A resposta que ele recebe está lá em Lucas, capítulo 16, anota aí, verso 29. O que Abraão, que na parábola ali está representando Deus, responde para ele: olha, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. O que ele está dizendo, em outras palavras? Eles têm as Escrituras.
ouça o que está escrito. Leia o que está escrito. E ele ainda afirma isso, reafirma isso no verso de número 31. Ouvir a Moisés e os profetas era ouvir a mensagem do próprio Deus. E ela se cumpriu no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus falou de um Salvador que viria para salvar o povo, de um da descendência de Davi. No Novo Testamento, isso se cumpre. Paulo nos diz que a igreja está sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 20, dizendo que os apóstolos eram aqueles que haviam sido chamados por Deus para fazerem a vontade dele, que escreviam de acordo com a vontade de Deus. Eles e os profetas, que eram os autores do Antigo Testamento, mostrando o entendimento que eles tinham da autoridade apostólica, que se assemelhava aos dos profetas do Antigo Testamento. Já o apóstolo Pedro, líder da igreja primitiva, nos confirma isso ao dizer que algumas pessoas deturpavam o ensino de Paulo, os escritos de Paulo, assim como as demais escrituras. E a gravidade era tão grande que resultaria na destruição deles. Isso está lá em 2 Pedro, anota ou tenta acompanhar aí rapidinho. 2 Pedro, no capítulo 3, versos 15 e 16, diz assim, ó: tenham em mente que a paciência do nosso Deus significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, aí as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também fazem com as demais escrituras. Então, ou seja, ele está dizendo que as pessoas, por não compreenderem determinadas coisas que Paulo falava, com a sabedoria que Deus havia dado para ele, porque nós vamos ver nos evangelhos que Paulo era uma pessoa bastante agraciada de estudos, vamos falar assim, que ele estudou aos pés de Gamaliel, não é assim? Que ele se destacou em conhecimento e entre judaísmo dentre os seus. Ele era uma pessoa, né, conhecido como, hoje na linguagem de hoje seria os nerds, né? Aquele camarada que sabe tudo. Paulo era assim. Aí, dentro da sabedoria que Deus havia dado para ele, ele falava com as pessoas, e as pessoas às vezes não entendiam e deturpavam aquilo que Paulo falava, como deturpavam os outros escritos dos profetas. E Pedro diz isso e conclui da seguinte maneira: para a própria destruição deles. Eles faziam isso, mas não era culpa de Paulo, não era culpa dos profetas, porque Paulo e os profetas foram inspirados por Deus. A culpa era de quem pegava os escritos, não entendia e distorcia, porque eles faziam isso para a sua própria condenação. Ou seja, os próprios apóstolos, embora não soubessem que estavam dando continuidade, né, do cânon bíblico, eles criam na inspiração divina de seus escritos, tá? O que permitia ao próprio Paulo dizer, conforme está lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 37. 1 Coríntios 14, verso 37. O que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Tá bom? Embora ele não tivesse noção naquela época, porque assim eu acredito, tem pessoas que creem diferente. Eu acredito que eles não sabiam que aqueles escritos seriam usados posteriormente por nós como parte do cânon bíblico. Eles escreviam inspirados por Deus, porque eles tinham zelo e cuidado com a igreja, que eles sabiam que não era deles, era a igreja de quem? De Deus. Nós vamos ver tamanha responsabilidade que o autor dos Hebreus diz que tem que se orar pelos pastores, porque eles são aqueles que vão ter que prestar conta para Deus, como se as suas almas fossem deles. Vocês entendem isso? Mas não são. Mas a responsabilidade dele, ele trata como se fosse. Tamanho zelo do pastor. Estou falando de pastores de verdade, tá, gente? Tamanho zelo do pastor. Tamanha a responsabilidade daquele que vos lidera. Amém? O mesmo Pedro ainda diz, lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 21, nenhuma profecia da Escritura provém de
particular entendimento ou elucidação, porque nunca jamais profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? O apóstolo Pedro coloca a Bíblia em um patamar inigualável. A Bíblia é revelada pelo Espírito Santo e é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo ainda escreve lá em Gálatas, no capítulo 1, no versos 8 e 9, o seguinte: se alguém pregasse o evangelho diferente do que pregado pelos apóstolos, ainda que fosse um anjo que descesse do céu, ele tinha que ser o quê? Maldito, amaldiçoado. Tamanha a importância das Escrituras Sagradas. Amém? E para finalizar, para acabar, né? Vamos acabar, né? Para finalizar, vou utilizar as palavras do apóstolo João. É usado pelo Espírito Santo de Deus, que depois que a Bíblia os livros que contam as historicidades dos acontecimentos bíblicos, né? Eles narram que o apóstolo João, ele foi jogado num caldeirão, jogaram de óleo quente nele, para que ele morresse. E ele não morreu, porque Deus não quis que ele morresse. Aí o que fizeram? Pegaram ele e jogaram numa ilha de Patmos, para que ele ficasse lá esquecido e morresse lá. Aí lá ele escreveu o livro que nós temos hoje em mãos e chamamos de Apocalipse, que quer dizer a revelação. E no capítulo 22, versos 18 e 19, ele diz o seguinte: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Fica claro assim que o solo Escritura é um conceito que permeia toda a Bíblia. Somente pela Escritura. E é assim que eu e você, nós cristãos, devemos nortear a nossa vida. Lembre-se, acima de toda experiência pessoal, acima de todo sentimento, acima de nossas opiniões, acima da pregação de qualquer pastor, acima de qualquer informação, está a Bíblia. Aleluia. Amém? Assim seja. Que Deus abençoe os irmãos. Fique com essa palavra, que ela possa gerar um incômodo tão grande no coração de vocês, mas tão grande, que você sinta o desejo de ler a Bíblia, para estudá-la, para aprender. E ao lê-la, ao estudá-la, ao aprendê-la, você passe a vivê-la. Amém? Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado, pastor Oséias. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Olha a importância e o desafio que nós temos em cumprir as Escrituras, em obedecer as Escrituras. Que o nosso amado bom Deus, que o Espírito Santo de Deus possa provocar em nós um senso de responsabilidade, a fim de que nós possamos perceber a importância real das Escrituras para nós, para a nossa vida. E quando eu falo da importância, eu falo da aplicação disso. É a nossa vida, não é? Enquanto pessoas, como cristãos. Então, hoje ficou muito claro para nós que a sola Escritura, somente as Escrituras, nós temos que viver somente pelas Escrituras e nas Escrituras. Amém, queridos? Que o nosso Senhor possa nos abençoar grandemente. Vamos fazer mais uma oração? Nós já vamos finalizar o nosso culto, mas eu ainda quero convidar você de casa a nos acompanhar. Nós vamos ministrar a ceia agora, nesse instante. Os irmãos que estão aqui também, em nome de Jesus. Quero compartilhar com você esse momento da ceia, que para nós é um momento muito importante, é uma ordenança do Senhor. Nós queremos obedecê-la.
em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar pela palavra, agradecer a Deus por essa palavra. Pai, nós te damos graças, obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva, santa e ela é eficaz. Senhor, nós compreendemos, tanto no Antigo Testamento como no Novo, tudo pertence às Escrituras. Senhor, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Nós queremos ser guiados e pautados naquilo que falamos, naquilo que pregamos, conforme as Escrituras nos ensinam. Senhor, que esta graça das Escrituras possa reinar em nós, que nós possamos ser impactados, possamos ser tocados pelo Teu Espírito, a fim de que possamos praticar esta palavra e este Evangelho. É nisso que nós cremos, é isso que nós vamos fazer, conforme a Sua vontade. Que a palavra de Deus seja o cerne, seja o centro das nossas vidas. E que esta palavra, como princípio de fé e de prática, nós possamos continuar firmes em Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos então ceiar em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui então alguns irmãos para lavar as mãos, por gentileza, como é de costume. Pode ser a irmã Lourdes e pode ser também a irmã Alice me ajudar aqui na lavagem das mãos. Vamos servir o pão e o vinho. Você aí de casa, que porventura ainda não conhece o que nós cremos, não é? Na nossa confissão de fé também tem muito entendimento daquilo que nós cremos do ponto de vista da ceia do Senhor. Nós vamos ler um texto muito conhecido, não é? Que é 1 Coríntios, Paulo ensinando aquele povo, aquela igreja. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Eu quero ler com os irmãos. Os irmãos que quiserem abrir, podem abrir. Os irmãos de casa podem acompanhar. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Tá bom? Ótimo, vamos lá. Diz assim um texto, tem a palavra do Senhor Jesus. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice e é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Amém, queridos? Irmãos, nós já sabemos que aqui nós temos um entendimento que a ceia do Senhor para nós ela é memorial, é em memória de Cristo e em obediência de uma das ordenanças de Cristo Jesus, que é o batismo e a ceia do Senhor. E nós estamos aqui. Não o fazemos de forma aleatória, sem comprometimento bíblico, teológico, mas participamos desse momento célebre, desse momento de culto da ceia, para glorificar ao nosso Deus, uma vez que nós estamos em Cristo Jesus e estamos firmados na fé de Cristo Jesus. Nós temos certeza da nossa salvação. Nós estamos aqui hoje para participar deste banquete. Talvez você de casa está nos ouvindo e gostaria de participar conosco. Todos os segundos domingos de cada mês, nós estamos aqui ceando junto com a igreja para a glória do Senhor Jesus. Neste momento nós vamos abençoar os elementos sagrados, os elementos, né? Que serão agora abençoados, serão santos, em nome de Jesus. Eu vou pedir aqui para a irmã Lourdes pegar aqui o vinho,
E eu vou pedir para a irmã Nice. Aí se você quiser levantar o pão no meio, pode cortar, fica mais fácil para os irmãos, tá bom? Vamos orar pelos elementos sagrados, em nome de Jesus santos. Pai, nós consagramos, nós abençoamos esses elementos. O pão que simboliza o corpo de Cristo e o vinho que simboliza o sangue de Cristo, Senhor. Deus, nós neste ato, meu Pai, em memória de Cristo, nós queremos dizer que Tu és maravilhoso, porque Tu morreu na cruz para nos salvar, para nos justificar. E nesse ato de redenção, nós estamos aqui louvando, exaltando e glorificando o Seu nome, Senhor. Deus, aqueles que se examinaram a si mesmo, todos que estão aqui que podem e devem participar do corpo e do sangue de Cristo, o pão e o vinho que simbolizam o corpo e o sangue. Deus, nós apresentamos elementos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Pode servir, minhas irmãs, por favor. Enquanto vamos cantar esta canção, nós vamos servir então a ceia do Senhor. Cante conosco. Sempre estás comigo, Senhor. Te louvamos, Pai. E também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Confie no Senhor. Preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Nós te louvamos, Jesus. Expressamos a Ti nosso coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Queridos, na noite, na última ceia, Jesus ali sentado com os seus discípulos, Ele serviu o pão que seria o seu corpo, e serviu o vinho que seria o seu sangue. Ato esse que seria para salvação da humanidade. Enquanto se servem ali os músicos, eu quero ler um trecho aqui da Confissão de Fé, capítulo 30. Da ceia do Senhor, que diz: Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, instituiu o sacramento de seu corpo e sangue, chamado ceia do Senhor, a ser observado em suas igrejas até o fim do mundo, para lembrança perpétua e demonstração do sacrifício de si mesmo em sua morte. É a confirmação da fé dos crentes em todos os benefícios disso, seu alimento espiritual e crescimento dele, seu maior envolvimento em todos os deveres dele com ele, ou para ele, e serem um vínculo e penhor da sua comunhão com ele, Jesus Cristo, e uns com os outros.
Nós lemos o texto de 1 Coríntios 11, 23 e 26, e também vocês, irmãos, podem meditar depois. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, 17 e 21, que fala acerca da ceia do Senhor na confissão de fé. Amém? Isso. Tendo todos pegados, aqueles que podem, aqueles que querem, nós vamos então, em nome do Senhor Jesus, comer o pão que simboliza o corpo de Cristo, em memória de Cristo. Comamos todos dele, do pão. Senhor, nós te agradecemos por este ato de graça, Senhor, por nos dar condições, na morte de cruz nos justificando. Nós estamos aqui hoje cumprindo essa ordenança, que é participando deste banquete espiritual. Oh Senhor, nós queremos com esse ato em memória glorificar o seu santo nome, e jamais nos esquecermos que Tu és o Cristo vivo que reina em nós. Obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso. Depois que Jesus serviu ali o pão para os seus discípulos, Ele também serviu o vinho que simbolizava o seu sangue. Em comunhão com Cristo Jesus, tomai dele todos do vinho em nome de Jesus. Que se cumpra em nós a Tua vontade, Deus. Nós somos apenas servos para Te ouvir, para Te servir, Senhor. Esse é o nosso ato, Senhor, em memória de Cristo. Obrigado, Jesus, por estarmos diante do Senhor, porque somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Qual terceiro dia ressuscitou, Pai. Obrigado, Senhor, por esse dia, por esta noite, por este culto, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Senhor, nós te damos graças por tudo aquilo que Tu és, Senhor. Eis aí a Tua igreja, Senhor, que serve a Cristo Jesus na essência, que assola as Escrituras, somente as Escrituras, seja o nosso cerne, o nosso centro, Senhor, da Tua vontade. Oh, aleluia. A nossa vida pertence a Ti, Senhor. A nossa família, os nossos bens, tudo pertence a Ti, tudo para glorificar o Seu nome. Só Ele é glória. Aleluia. Obrigado, Senhor, por este culto, por esse ato solene, Senhor. Do início ao fim, tudo que fizemos foi para glorificar o Seu santo nome. Deus, pertence a Ti a honra, pertence a Ti a glória e pertence a Ti a autoridade e o domínio, Senhor. Receba o nosso culto vivo, santo, nosso culto racional. É o que nós Te pedimos
e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Semana de bênçãos, Deus abençoe. Tchau, gente. Até domingo que vem. Deus abençoe. Tchau.